Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos continuar com as nossas aulas de periodontia e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre diagnóstico em periodontia. Então, a gente vai estudar um pouquinho dos exames que a gente faz para diagnosticar as doenças periodontais. Essa aula tem como objetivo que vocês conheçam os métodos de diagnóstico em pério e utilize eles na atividade no fim da aula, tá? Nós vamos então aprender como fazem esses exames, tá? Conhecer os instrumentais e depois vocês vão trabalhar mais isso na clínica odontológica 1. Bom, só para a gente entender a importância do diagnóstico em periodontia, é considerado diagnóstico uma série de apanhados de sinais e sintomas do paciente que visem, né, através desse conhecimento desses sinais e sintomas, chegar às características de uma doença e conseguir fazer um diagnóstico correto. Então a gente vai lá, faz vários exames detalhados para conseguir dar um diagnóstico bem específico para o nosso paciente. Assim como a gente vai ao médico e passa para o médico vários sinais e sintomas, e ele pede exames e ele faz exames para depois nos passar o diagnóstico, assim também é dentro da odontologia e da periodontia. Bom, a determinação do diagnóstico, ela tem que levar em consideração muitos aspectos. Um deles é a avaliação geral do paciente, onde nós, como dentistas, avaliamos esse paciente desde a hora que ele entra no consultório. A gente observa que tipo de paciente que é, se a idade biológica dele é compatível com a idade fisiológica, né? Que tem alguns pacientes que aparentam ser bem mais velhos do que eles realmente são, estão com os dentes mais deteriorados. A gente avalia se o paciente está animado para o tratamento, se ele já está desanimado, né? A queixa dele. Então, essa avaliação geral é muito importante. É o nosso primeiro contato com o paciente e ali a gente já começa a colher dados sobre esse paciente. Nós avaliamos também o histórico médico através da anamnese, onde nós coletamos vários dados sobre a saúde geral desse paciente. Além disso, nós avaliamos o histórico dentário, com um breve histórico odontológico também dentro da anamnese, saber quais são os problemas que esse paciente já enfrentou odontológico, quais os tratamentos que ele já fez, se ele tem alguma experiência ruim com algum procedimento e assim vai. Além disso, nós partimos para a parte de exame clínico, oral e dentário, onde nós avaliamos as estruturas bucais a fim de encontrar alterações e sinais que nos demonstrem a doença que está acontecendo ali. E mais especificamente na periodontia, nós temos um exame clínico periodontal com vários parâmetros que nós avaliamos para chegar no diagnóstico do paciente. Lembra que nos casinhos que eu tenho passado para vocês, a gente tem colocado vários dados, mobilidade, presença de bolsa, perda óssea, perda de inserção, tudo isso é avaliado através de exames. E aí a gente precisa conhecer esses exames, como eles são feitos. Além disso, é utilizado também o exame radiográfico, que é de grande valia para a periodontia, porque nós estamos falando de tecidos mineralizados, né? Então, avaliar esses tecidos é importante. Alguns exames complementares podem ser realizados também, a fim de determinar o diagnóstico do paciente, a utilização de modelos e de fotografias. E aí, nós vamos falar um pouquinho da parte periodontal do exame, certo? Vamos começar falando sobre os instrumentais de diagnóstico. Já foi conversado um pouquinho com vocês na aula de instrumentais e instrumentação e a gente só vai recordar, tá? Nós temos algumas sondas principais utilizadas na periodontia. Uma delas é a sonda Williams, né? Que tem essa da foto, que a gente consegue observar que é um instrumento afilado, de forma cilíndrica, com a ponta arredondada, porém cega, para não perfurar os tecidos, e que possui uma extremidade calibrada em milímetros. Nas marcações, nós temos marcações de 1 milímetro, 2 milímetros, 3. Nós só não temos as marcações de 4 milímetros e de 6 milímetros. E, ao todo, essa sonda possui 10 milímetros. Nós temos a sonda OMS, que é muito utilizada para levantamentos epidemiológicos, tá? Essa sonda que possui uma esfera na ponta para facilitar a detecção de cálculos, de cáries, e ela possui uma milimetragem de 3,5 em 3,5 milímetros. Então, conforme a gente coloca dentro da bolsa, quando ultrapassa 3,5 já chega nessa primeira taginha preta. Então, a gente já consegue detectar que há um aumento da profundidade de sondagem. Por isso que ela é muito utilizada em levantamentos epidemiológicos, onde a gente precisa olhar rapidamente, né, conseguir verificar de forma rápida se existe aumento da profundidade, que pode indicar uma bolsa.
Então, apesar de não ter o detalhe de ser milimetrado, 1 em 1 milímetro, ela traz essa resposta rápida se há um aumento de profundidade. Nós temos também a sonda Carolina do Norte, que é muito semelhante à sonda Williams. A única diferença é que ela possui ao todo 15 milímetros e ela não tem milímetros pulados, igual a Williams, que pula o 4 e o 6. Ela tem todos os milímetros, só que ela tem a marcação mais escura entre o quarto e quinto milímetro, entre o nono e 10º milímetro, entre o 14º e o 15º milímetro. Então, querendo ou não, ela também facilita a visualização quando é uma bolsa superior a 4, a gente já consegue visualizar rapidamente. Porém, como ela é milimetrada, para ver os milímetros dá um pouquinho mais de trabalho, não é igual ao OMS que você bate o olho e já consegue ver que ultrapassou a profundidade. Bom, por que essas sondas são tão utilizadas, né? A sondagem periodontal é um procedimento muito comum em periodontia. A gente avalia a profundidade de sondagem, avalia se durante essa sondagem existe sangramento nos tecidos. A gente consegue avaliar a topografia da bolsa, qual o formato, se é uma bolsa bem estreita, se é uma bolsa bem ampla. A gente consegue observar, medir a altura de gengiva inserida. Lembra que a gente conversou nas primeiras aulas sobre a gengiva inserida e que é importante ter uma faixa de gengiva inserida? A gente consegue medir essa faixa de gengiva inserida. Além disso, a gente consegue medir também retrações gengivais. Então, é extremamente importante o uso dessas sondas dentro da periodontia. Além disso, pessoal, existe uma outra sonda também muito utilizada, que é a sonda Neighbors, tá? Que ela possui essa extremidade ativa curta e ela é encurvada. A ponta dela também é arredondada para não perfurar os tecidos e essa curvatura dela permite a inserção entre as furcas dos dentes, ou seja, entre as raízes desses dentes. E aí, por isso, ela é usada para detectar a perda óssea entre as raízes. As que são marcadas possuem marcações de 3 em 3 milímetros, tá? Eu acho que quando eu falei extremidade ativa curta ali, eu acho que tá digitado errado, tá, pessoal? É extremidade ativa curva, tá? Acho que tá errado, porque ela é encurvadinha, por isso que ela se insere nas regiões de furca. Bom, agora nós vamos falar sobre os parâmetros clínicos que são avaliados. Como que eu avalio uma profundidade de sondagem? Como que eu mensuro uma retração gengival? Como que eu mensuro uma gengiva inserida? Verifico supuração e assim os outros parâmetros. Então a gente vai falar um pouquinho sobre profundidade de sondagem. O que é a profundidade de sondagem? Se a gente fosse definir, é a distância da margem gengival ao fundo da bolsa. Traduzindo, é tudo que a sonda entra. Então, até onde a sonda entra, né? Quando a gente coloca uma força só do peso do instrumental, insere essa sonda, tudo que ela entra é a profundidade de sondagem. Se a gente olhar ali onde a gengiva parou, em que milímetro a gengiva parou, do fundo da bolsa até ali na margem da gengiva, nós temos a profundidade de sondagem. E o que é mais incrível é que, embora o pessoal pense que pacientes com doença periodontal apresentam características de inflamação intensa, e aí a gente faz a sondagem e porque verifica que essa gengiva está inflamada, não, existem alguns pacientes que não têm tanta característica de inflamação. Um exemplo são os fumantes, porque eles têm aquela vasoconstrição que a gente conversou na última aula. E aí a gente só vai descobrir que tem doença se a gente fizer uma radiografia e verificar a perda óssea ou se a gente fizer uma boa sondagem. Percebam nesse casinho aí, ó, que nós temos um dente saudável, gengiva saudável, e quando vai sondar ultrapassa 6 milímetros de profundidade, com sangramento. Então, a avaliação da profundidade de sondagem é um parâmetro extremamente importante, inclusive para desmascarar esses casos que têm periodontite e não aparecem. É importante ressaltar com vocês que a profundidade normal, que é aquela que permite uma boa higienização dos tecidos, é a de 3 milímetros. Mais do que 3 milímetros, nós podemos ter uma situação de bolsa gengival ou periodontal, que é o que eu vou conversar com vocês um pouquinho. A bolsa gengival, também chamada de bolsa falsa, é quando a gente tem um aumento da profundidade de sondagem, só que é porque a gengiva está aumentada de volume, seja por inflamação, seja pelo formato dela, que é esse casinho aí que a gente tá vendo? É a gengiva está cobrindo a coroa do dente
Então, não quer dizer que se está aumentada a profundidade, não quer dizer que é porque perdeu o osso, e sim porque a gengiva está aumentada de volume, invadindo o espaço da coroa. Já na bolsa periodontal, que é também chamada de bolsa verdadeira, nós temos, após a sondagem, a verificação de que a nossa sonda penetra além da junção semente-esmalte. E com isso, nós temos uma bolsa verdadeira, ou seja, que resulta de perda óssea. Se a gente fosse verificar onde está a junção semente-esmalte e sonda, e entra mais do que a junção, porque ali deveria ser osso e ligamento. Após a junção semente-esmalte, começa o cemento, começa a raiz. Se a sonda entrou além da junção, é porque provavelmente a gente já perdeu osso, então a gente tem uma bolsa verdadeira, tá? Essas diferenciações de bolsa verdadeira e falsa a gente vai aprender melhor, com mais detalhes, no próximo semestre diretamente na clínica, mas só para vocês entenderem que a bolsa falsa é um aumento da gengiva. E a bolsa verdadeira, que é a bolsa periodontal, ela resulta de perda óssea por doença, tá bom? Bom, outro parâmetro que a gente vai conversar como que mensura é a retração gengival. E o que é uma retração gengival? Ela é considerado o posicionamento apical da margem gengival em relação à junção semente-esmalte. Normalmente, os dentes saudáveis têm a junção semente-esmalte escondidinha dentro da gengiva, certo? No caso da retração gengival, a gente tem exposição dessa junção semente-esmalte, porque a gengiva migra para a apical, apresentando-se com aquela raiz exposta. Então, a retração gengival nada mais é do que as situações de raiz exposta. Porque, como que a gente vai mensurar isso na clínica, tá, pessoal? É muito fácil. Se é a migração da gengiva para apical em relação à junção semente-esmalte, é só a gente medir da junção semente-esmalte até o começo da gengiva, até o início da gengiva marginal. Da junção até o início da gengiva marginal, nós temos a região de raiz exposta, ou seja, nós temos a mensuração do tamanho dessa retração gengival, quantos milímetros ela possui. É importante ressaltar com vocês que existem vários fatores que desencadeiam as retrações, tá? O principal deles, o primário, é a inflamação, né? Por acúmulo de biofilme, por acúmulo de cálculos que produzem um trauma mecânico sobre a gengiva e ela começa a sofrer apoptose das células e acaba migrando para apical, diminuindo de extensão. E temos alguns fatores secundários também, que é, por exemplo, trauma oclusal, mau posicionamento do dente é meio tortinho, meio para vestibular, o biotipo gengival, que é a espessura desse tecido, o tipo de superfície radicular, quando é muito proeminente, muito bojudinha, né, ela acaba propiciando a retração. A presença de inserções musculares, que são a presença de freios e bridas na região ali próxima à margem da gengiva, tracionando. A presença de deiscência ou fenestração óssea, lembra que aqueles defeitos que a gente aprendeu na aula de periodonto saudável? E também iatrogenias, quando o dentista faz algum procedimento que invade muito o tecido gengival, uma restauração muito bojuda, pode acabar levando a retrações gengivais. E aí nós temos uma classificação para essas retrações, chamada classificação de Miller. Essa não é a única classificação, mas é uma muito utilizada que eu vou passar para vocês, tá? Na classe 1 de Miller, que é o primeiro casinho lá em cima, a primeira fotinha mais superior, nós temos uma retração que não ultrapassa a linha mucogengival. Lembra da linha mucogengival? Que é a divisão da gengiva com a mucosa alveolar. É onde acaba a gengiva e começa a mucosa alveolar. Nessa situação da classe 1, essa retração não ultrapassa essa linha mucogengival. E percebam que a região interproximal desse dente ela permanece íntegra, então a retração é só na vestibular ou só na lingual. Já na classe 2, essa retração ultrapassa a linha mucogengival, porém as interproximais do dente permanecem íntegras. Também é uma retração só na vestibular ou só na palatina ou lingual. Já na classe 3, existe, além dessa retração, que pode ou não estar além da linha mucogengival, existe uma perda de osso interdental. O osso ali nos espaços interproximais está perdido. Porém, a quantidade de osso perdido é pequena e essa retração ela se apresenta mais apical do que o osso, ou seja, o osso está lá próximo à coroa e a retração está lá embaixo. Já na classe 4, existe tanta perda de osso interproximal que, apesar da retração estar ali na vestibular,
Tem regiões de osso interproximal que estão mais apicais do que a própria retração. Percebam aí no último casinho, ó, que o osso perdeu tanto osso que tem menos, a altura do osso está mais apical do que a própria retração. Então, são casos, os 3 e o 4, a classe 3 e 4, são casos mais difíceis de recobrir, porque já tem perda de osso também na interproximal. Mas também existem técnicas para auxiliar nessa recuperação desses tecidos, que a gente não vai entrar em detalhes agora para não se estender. Vamos falar um pouquinho de sangramento à sondagem. A imagem aí mostra pra gente, no mesmo procedimento de sondagem, que é quando a gente verifica a profundidade de sondagem, a gente pode verificar também se existe sangramento nessa sondagem. Então, quando a gente sonda, se houve sangramento, a gente faz uma constatação positiva, ou seja, naquele sítio tem sangramento, anota lá. Esse sangramento ele pode demorar um pouquinho, uns 10 segundos até para acontecer, porque ele vem lá do fundo do sulco da bolsa, até ele aparecer aqui fora para a gente ver, demora um pouquinho. Então, às vezes, você sonda, não sangra naquela hora. A hora que você olha para trás, sangrou. E nós vamos quantificar o número de sítios positivos com sangramento. Tem tantos dentes, tantas faces foram sondadas. Quantas dessas sangraram? E essa porcentagem de sangramento, que normalmente deve ser de até 10 milímetros, mais do que isso já é uma situação patológica, provavelmente uma gengivite, se não tiver envolvido outros dados de periodontite. Então, a gente faz essa quantificação por porcentagem para conseguir definir. E o que é interessante é que esse tipo de exame, ela define a atividade da doença. O que isso significa? Através do sangramento à sondagem, eu consigo observar se meu paciente está com a doença ativa, porque ela é o principal fator clínico de inflamação ativa. Às vezes ele tem bolsa, mas não tem sangramento, ou seja, de alguma forma não está ativa essa doença. Então, quando tem o sangramento é que a doença está ativa. Outro fator que a gente pode avaliar quando a gente sonda é a presença de supuração, que é a saída de exudato de dentro da bolsa quando a gente sonda. Então sai exudato amarelinho a hora que a gente sonda, e isso quer dizer, né, que existe exudato dentro da bolsa, não quer dizer que a doença tem uma progressão mais agravada, mas indica a presença de grande quantidade de neutrófilos, por isso que tem esse exudato purulento ali presente. Outro parâmetro que a gente vai avaliar é o de gengiva inserida. E para a gente lembrar um pouquinho disso, a gente tem que lembrar lá das primeiras aulas, em que a gente tem a gengiva marginal, que é esse colarinho próximo à cervical do dente, né? E a gengiva inserida, que o nome já fala, né? Está inserida firmemente ao osso. Para a gente, recordando esses detalhes, a gente vai olhar na medida que a gente vai fazer para determinar a gengiva inserida. Porque se a gente fizer a conta, deixa eu colocar aqui, se a gente fizer a conta da quantidade de gengiva que eu tenho, juntando tudo, da margem da gengiva até a linha mucogengival, tá? Eu tenho toda a espessura de gengiva. E se eu sondar, eu tenho quantidade de gengiva marginal, porque lembra que ela não é aderida no dente? Se a gente fizer uma menos a outra, a gente vai saber o quanto que a gente tem de gengiva inserida. Então, é só fazer a quantidade total de mucosa queratinizada, que é da margem da gengiva até a linha mucogengival. Sondar aí vamos supor que deu, aqui no caso tinha dado ao todo a mucosa queratinizada 6 milímetros. E a profundidade de sondagem deu 2, ou seja, tem 2 milímetrozinhos ali mais marginal que não estão aderidos ao dente, ao osso. Então, essa aí é a parte da gengiva marginal. Se a gente fizer a conta, um menos o outro, a gente tem a quantidade de gengiva inserida, ou seja, a quantidade de gengiva que está aderida ao dente e ao osso. E isso é importante, vocês vão aprender no futuro, né, nas próximas disciplinas, que é muito importante avaliar essa quantidade de gengiva inserida. Só para vocês terem uma noção, existem vários tipos de pacientes com várias espessuras de gengiva inserida, né? E é por isso que é importante a gente avaliar elas. Outro parâmetro que a gente vai estar avaliando é a presença de perda óssea alveolar. Esse tipo de avaliação ele é realizado através da radiografia. Quando a gente observa na região óssea, onde deveria ter osso alveolar, a presença de imagens radiolúcidas, ali está denunciado para nós que houve perda de osso alveolar,
ou seja, da junção cemento-esmalte para apical, se o osso não está bem ali próximo à junção, foi perdido o osso naquela região. E aí, através da radiografia, a gente pode avaliar a extensão dessa perda óssea, a quantidade, né, de osso perdido. Então, é muito importante para nosso trabalho. Outro exame que a gente vai fazer, que é até o que usa a sonda Neighbors, é a avaliação das lesões de bifurcação ou lesões de furca, né? Que nada mais acontece porque houve perda de inserção clínica em área de furca de dentes multirradiculares, ou seja, houve perda de osso alveolar, houve migração do epitélio juncional para apical, acompanhando essa perda de osso, e acabou na região da furca não tendo estruturas periodontais, permitindo que a gente possa inserir a sonda ali e até verificar quanto de estruturas periodontais foi perdida. E aí, alguns detalhes que são importantes é que, dependendo das características do dente, tá? Pode ficar mais fácil ou mais difícil de desenvolver uma lesão de furca. Se o dente tem concavidades radiculares, que são locais que, né, acumulam mais biofilme, se a furca é muito aberta, qualquer perda óssea já expõe ali aquela região. A distância interradicular, então entre uma raiz e a outra, se existe uma distância maior ou menor, também a hora que perder osso ali naquela região vai expor mais. O comprimento do tronco radicular, que o tronco radicular compreende da junção semente-esmalte até o comecinho da furca. Dentes que têm o tronco radicular maior, demora bastante tempo para chegar na furca. Por quê? Tem que perder muito osso para chegar na furca. Dentes com tronco radicular mais curto, ou seja, da junção semente-esmalte até a furca é pertinho, qualquer perda óssea já expõe a região de furca. Dentes com projeções e pérolas de esmalte também acumulam mais biofilme subgengival e podem estar mais predispostos a desenvolver lesão de furca. E como que a gente vai avaliar isso clinicamente? Então, a gente tem uma imagem, ó, esse dentinho tinha um exudato saindo ali na região de furca. A gente pegou a sonda Neighbors e tentou inserir na região de furca e a gente conseguiu inserir 3 milímetros dela. Então, a gente já tem uma entrada considerável dessa sonda aí, evidenciando a perda de estrutura periodontal entre as raízes, na região de furca. E para a gente fazer esse exame, a gente vai ter que levar em consideração as furcas existentes. Então, a gente vai ter que recordar lá da anatomia dos dentes quais são as furcas que cada dente tem. Por exemplo, os molares superiores, eles têm 3 raízes. Tem a raiz palatina e 2 raízes vestibular, a mesial e distal. Então, a gente vai ter uma furca pela vestibular, entre a raiz mesial e distal, uma furca na mesial, entre a raiz mesial e a raiz palatina, uma furca na distal, entre a raiz palatina e a raiz vestíbulo distal. Então, com isso, nós teremos 3 entradas de furca. Nos molares inferiores, nós teremos só 2, né? Nós temos 2 raízes, a mesial e a distal. Então, nós teremos a furca na vestibular e uma furca na lingual. E nos pré-molares superiores, nós temos 2 raízes, uma vestibular e uma palatina. Então, nós teremos furca na mesial e na distal. Então, é importante lembrar essa anatomia dos dentes. E como que a gente vai classificar essas furcas? Né? A classificação de furca, ela tem 3 classes. A classe 1, que é quando o envolvimento de furca, a hora que você insere a sonda, ele tem até 1/3 da área interradicular. Então, se a gente olhar a largura do dente, ele entrou até 1/3 dessa largura. Se o envolvimento de furca ultrapassa 1/3, a hora que você insere a sonda entra mais do que a metade da largura desse dente, nós temos uma classe 2. Na classe 3, a sonda ela entra no lugar da furca e sai do outro lado. Ou seja, existe um envolvimento que atinge toda a área interradicular, de fora a fora, que é chamada de comunicação lado a lado. Tá? Aqui uma imagem só para vocês entenderem. A classe 1 é a primeira, tá? Até 1/3 da largura. A classe 2 ultrapassa 1/3. E a classe 3 vai além, vai até o outro lado da furca. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês, pessoal, sobre mobilidade dentária. Quando o dente perde osso, perde estrutura de suporte, ele pode apresentar mobilidade dentária, por isso que a gente avalia esse parâmetro. E aí nós podemos avaliar esse tipo de mobilidade utilizando 2 instrumentais rígidos, apoiando um na vestibular e outro na lingual palatina do dente, tentando movimentar esse dente.
Na mobilidade grau 1, nós temos uma mobilidade no sentido vestíbulo-lingual, então se a gente movimentar o dente de vestibular para lingual e assim vai, nós temos uma mobilidade muito pequena, menor que 1 milímetro. Então, movimenta um pouco mais do que o normal, mas não é muito. Na grau 2, nós temos uma movimentação que vai de além de 1 milímetro, de 1 a 2 milímetros. Então, você tenta movimentar, movimenta um pouco mais. No grau 3, nós temos uma mobilidade que, além de ser de vestibular para lingual, você consegue movimentar esse dente de oclusal para apical. Então, se você empurra ele para dentro do alvéolo, ele entra um pouquinho e sai. Então, evidenciando uma perda óssea mais extensa, que até a apical está um pouco alterada. Então, é um grau mais elevado. Então, nós temos esses 3 graus. Só para lembrar, a mobilidade dentária ela não está ligada somente à doença periodontal. Ela pode acontecer quando o dente tem alguma lesão periapical, teve algum problema na polpa, esses produtos foram para a região periapical e produziram uma lesão. Pode acontecer em trauma de oclusão, fratura de raiz, pode levar a mobilidade, e a movimentação ortodôntica, que é a situação em que está usando o aparelho e a gente já aprendeu que o osso se remodela e nesse período a gente pode ter uma mobilidade aumentada, tá? Por isso que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, não achar que toda mobilidade é doença periodontal. Aqui só uma imagem para vocês entenderem como é feito o exame, olha lá, tentando movimentar o dente da vestibular para lingual e vice-versa, com 2 instrumentais rígidos. E agora, um exame extremamente importante, que é o nível de inserção clínica. Esse exame é importante porque ele avalia o grau de destruição do suporte periodontal, ou seja, ele avalia tudo que está perdido da junção semente-esmalte para apical, que era uma região que tinha que ter cemento, ligamento e osso. Então, a gente faz esse exame através da mensuração da distância da junção semente-esmalte até o ponto de inserção periodontal clínica. O que seria esse ponto de inserção periodontal clínica? É até onde a minha sonda penetra. Então, da junção semente-esmalte até onde a minha sonda entra, ali era o ponto de inserção, que é onde começam os tecidos periodontais. E nós avaliamos essa distância para saber o quanto tem perdido nessa raiz de estrutura de suporte. Como a gente pode fazer isso? Aqui um casinho para vocês entenderem. Nós temos 2 situações, um dentinho lá com a gengiva no lugar e um dentinho com retração. Nos 2 dentes a gente evidenciou aí aonde que está a junção semente-esmalte deles, certo? Percebam que, se a gente avaliar a profundidade de sondagem, no primeiro dente a junção semente-esmalte está quase exposta e ainda tem 3 milímetros para apicar a hora que eu sondo. Ou seja, já está nítido para mim. Da junção semente-esmalte até o fundo da bolsa tem 3 milímetros. E esses 3 milímetros são de perda de inserção. Já no outro dentinho, nós temos a junção semente-esmalte, uma retração e a hora que eu sondo ainda tem mais 1 milímetro. Então, tudo isso aí perdeu estrutura periodontal. Então, nessa segunda situação do dente com retração, qual é a conta que a gente vai ter que fazer para determinar quanto que a gente perdeu da junção semente-esmalte até o fundo do sulco, fundo da bolsa? Então, a gente vai ter que somar essas medidas. No caso, então, do dente com retração, nós temos da junção semente-esmalte até o ponto de inserção clínica, nós temos 6 milímetros, porque nós temos 5 milímetros de retração e a sonda ainda penetra 1 milímetro. O que é normal? O normal é nós termos a gengiva recobrindo a junção semente-esmalte e a distância que nós temos de profundidade de sondagem não ultrapassar a junção semente-esmalte, tá? Se ultrapassou, é porque já perdeu estrutura além da junção semente-esmalte, nós já temos perda de inserção clínica. Outro exame que é muito utilizado, pessoal, é o exame radiográfico, tá? Que eu já disse para vocês que é utilizado para avaliar a perda óssea, nós conseguimos observar o tipo de defeito que tem ósseo ali, a extensão, o espaço do ligamento, se está espessado, que indica a inflamação do ligamento. Então, é um exame que a gente vai usar muito na periodontia. Alguns exames complementares também poderão ser utilizados, de glicemia, hemograma, o INR, que avalia distúrbios na coagulação, porque o nosso paciente com doença periodontal, ele está dentro de um corpo e as doenças periodontais a gente já viu que tem muita relação com doenças sistêmicas. Então a gente precisa estar usando desses exames para completar o nosso diagnóstico. A gente vai utilizar também de modelos para avaliar posicionamento dental, possibilidades oclusais de interferência na doença periodontal, a fotografia que nos permite avaliar procedimentos antes e depois,
Então, pessoal, a ideia era que vocês conhecessem os métodos de diagnóstico, tá? Nós vamos retomar isso no próximo semestre na Clínica 1, mas desde já vocês já devem ter a noção de como é feito cada exame, de como é avaliado cada parâmetro, tá? E aí vamos realizar as atividades para sedimentar esse nosso conhecimento. Muito obrigado, um abraço para vocês.